Eu vi um anjo no Brasil. Que não haja possibilidade de acontecer em território nacional brasileiro, nas suas três instituições, nas suas três forças, as instituições judiciário, legislativo e executivo. Executivo, legislativo e judiciário. E também nas suas três forças, Marinha, Exército e Aeronáutica. Marinha, Exército e Aeronáutica. O que parece impossível para esses seis, Executivo, Legislativo e Judiciário, Força Armada, Marinha, Exército e Aeronáutica. O que parece impossível vai acontecer. Isso aqui eu não tô supondo, não, hein? Aqui não tem nada de suposição, estou garantindo. Eu sei muito bem o que foi que aconteceu comigo no êxtase que eu tive. Garantido. É só assistir os jornais nas próximas horas ou nos próximos dias. No país da Alemanha, vai haver uma tragédia. A hora da vingança de Deus sobre o Brasil chegou. O anjo de Deus está com a espada na mão. A Bíblia diz em Isaías 63, versículo 4: Porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano da minha redenção havia chegado. O apóstolo Reginaldo Rolim, em live no dia 16 de junho, entregou uma nova experiência espiritual muito forte. Deus mostrou ao seu servo que o anjo da justiça de Deus está sobre o Brasil, pois chegou a hora da vingança do Senhor sobre esta nação, sobre os líderes. Os poderes serão abalados, haverá uma grande confusão e em um só golpe tudo mudará. A nação viverá uma nova fase e líderes serão substituídos. Confira! Mas antes, se você não for inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like para nos ajudar e ative as notificações para receber mais vídeos como este. Eu não sei usar bem a palavra, né? Era como se eu tivesse sido transpassado. Eu estava dormindo, então eu fui transpassado, tirado de um canto, no meio do sono. Eu não sei como é que se chama isso. E fui levado a outros locais, não foi um local. Eu não sei como se chama isso. Mas eu chamo assim, eu fui transpassado, né? Foi me levado em um local, eu estava dormindo, e deste local eu fui a alguns locais, né? Transladado, né? Eu fui transladado, né? Fui tirado de um canto e fui levado a outro, transladado, transpassado, não sei. Eu fui transladado, tirado de um canto e levado para outro, né? E quando eu estava neste canto, eu vi coisas que para mim foi um grande êxtase. Um grande êxtase, e eu acordei meio que em êxtase. Porque eu senti uma presença boa, gostosa, uma presença de Deus, e eu quero contar essa experiência para você, para todos vocês. Eu vi claramente quando eu fui levado a um canto. Era um mar. Era um mar. Era um mar. E eu vi cabos, como se tivesse cabos de internet. Eu nunca vi esse cabo, mas eu vi assim um negócio muito. Mas aí o Senhor me disse, é cabo internet. E estava numa profundeza do mar muito grande. E eu tinha relatado isso numa live passada, né? Eu tinha relatado isso, foi respeito da live dia 14 do 6 de 2025. Hoje é 16 de 6 de 2025. 16 de 6 de 2025, 21 horas e 34 minutos. Então, eu fui transpassado, transladado, arrebatado, não sei. E eu fiquei meio que perplexo. Isso é algo para acontecer nesses dias, nesses tempos. E algo maligno estava plantado ali,
sabotagem para tirar a internet de locais, de cantos, de cidades, ou até mesmo de país. E eu vi claramente porque eu não sonhei. Não, eu não sonhei. Eu fui, sabe, transladado, né? Fui arrebatado mesmo. E eu fui àquele local. E eu vi categoricamente ali. Eu fui real, não tenho dúvida. Eu sei até detalhes de algumas partes daqueles fio de óticas. Eu vi aquilo. E vendo aquilo, gente, eu fiquei espantado. E o Senhor disse: isso é algo, Reginaldo, que é sabotagem, maligno, para que deixe problema na internet, de cidades ou países. E eu estava ali, e o Senhor disse: agora, daqui para frente, o que será mostrado será com mais riqueza e detalhes, assustador até mesmo para você. Mas você vai dizer na tranquilidade. O primeiro fato, Renata Costa, é que quando eu saí do corpo, pela primeira vez, eu não tive medo. Porque as outras vezes eu senti muito medo. Eu não tive medo. Eu fiquei numa paz de uma maneira sobrenatural. E eu vi real demais esse cabo num oceano, no mar. Um oceano, no mar. E a voz dizia: vai haver uma sabotagem. O mundo todo saberá. Hoje é 16 de 6 de 2025. 16 de 6 de 2025. A internet mundialmente corre perigo a partir de hoje para dias, meses, eu acredito que não vai dar meses. Corre perigo a partir de hoje. E pelo Espírito de Deus está sendo dito aqui, falado, o que na realidade, antecipadamente, antes de acontecer, o mundo poderá ter notícias de por jornais ou telejornais, nacional ou internacional. Depois disso, já saindo, eu pensei que ia voltar novamente, mas não tive medo, foi a primeira vez. E aí eu fui levado a um país, eu não conhecia, não sabia, e o país era a Alemanha. Alemanha. E neste país, na Alemanha, eu dizia: pai, qual é este local? O que é isso? O que é esse país? E o Senhor disse: tu estás na Alemanha, Reginaldo. Aonde, Senhor? Tu estás na Alemanha. Tu estás na Alemanha. Eu iria orar assim: tu estás na Alemanha. E eu disse: a Alemanha? Sim. E o Senhor disse: no país da Alemanha, diz na live do dia 16 de 6 de 2025, no país da Alemanha vai haver uma tragédia que será noticiada em dezenas e dezenas e centenas de jornais no mundo todo. No país da Alemanha vai haver uma tragédia. Aí eu perguntava: esse país que eu vi esse cabo de internet no mar, no oceano, e esse cabo de internet no oceano era algo maligno com sabotagem, que ia deixar cidades ou países, alguma coisa sobre a internet, sobre cabos no oceano, no mar, vai sair no globo terrestre já já. Hoje é 16 de 6 de 2025, 21h43.
para que não haja plágio. E depois disso, eu vi a cidade que eu não entendia qual era, e eu perguntava a Deus, que cidade é essa? E o Senhor dizia, Alemanha. Diz na tua live que a Alemanha, irá sofrer uma catástrofe. Algo seríssimo, gravíssimo. É de grandes proporções. E eu ri na hora e disse, Senhor, me perdoe. Foi isso que eu disse. O que eu tenho a ver com a Alemanha? Isso que eu olhei sobre o Brasil, aí eu voltei e o Senhor disse, olha o Brasil. E eu passeava nos ares do território nacional brasileiro. Depois voltava, ia para os Estados Unidos e passeava nos ares dos Estados Unidos da América. E voltava. Isso, para um ser humano que vive no natural, é altamente loucura. E o Senhor diz para todos os teus seguidores que tudo aquilo que parece loucura, totalmente loucura, que não haja possibilidade de acontecer em território nacional brasileiro, nas suas 3 instituições, nas suas 3 forças, as instituições judiciário, legislativo e executivo. Executivo, legislativo e judiciário. E também nas suas 3 forças, Marinha, Exército e Aeronáutica. Marinha, Exército e Aeronáutica. O que parece impossível para esses 6, Executivo, Legislativo e Judiciário, Força Armada, Marinha, Exército e Aeronáutica. O que parece impossível vai acontecer. Essa aqui pode pegar, que é tão forte como os cabos de fio óptico dentro do mar da internet. Alguma coisa vai acontecer em relação a isso de internet, cidades ou países. Isso me foi revelado através de eu fui transladado do sonho e eu não tive medo de sair do corpo pela primeira vez. Eu tenho certeza que todos os jornais vão divulgar já já, ou hoje, ainda hoje, ou amanhã, ou daqui a 2 dias, 3 dias, dentro de alguns dias, porque eu vi o relógio do tempo de Deus, não o tempo dos homens, o relógio do tempo de Deus acelerado de uma forma gigantesca. Completamente gigantesca, completamente desproporcional com o natural. E o Senhor disse, não, tu não está no natural, eu não sou natural, o relógio é meu. Que coisa. E aí eu vi isso. E o Senhor disse, é a primeira vez, Reginaldo, que você está sendo transladado, está saindo do seu corpo. Você foi ao mar, você viu no fundo do mar os cabos de internet sendo sabotagem, maligno o que vai acontecer. Maligno o que vai acontecer. Você está sendo transladado pela primeira vez, saindo do corpo, e indo a um país que você não conhece, por nome Alemanha, para ver uma tragédia na Alemanha. E você está voando assim, vendo Brasil e Estados Unidos, e aquilo que é loucura, você não pode nem ser responsabilizado porque é loucura. É loucura nas 3 instituições, são 6, que são Executivo, Legislativo, Judiciário, Exército, Marinha e Aeronáutica. O que não era loucura para acontecer, vai acontecer. Outra! Escute. Outra. Isso aqui eu não tô supondo, não, hein? Aqui não tem nada de suposição, estou garantindo. Eu sei muito bem o que foi que aconteceu comigo no êxtase que eu tive. Garantido. É só assistir os jornais nas próximas horas ou nos próximos dias. Eu vi um anjo no Brasil. Só que este anjo agora me assustou. Porque eu não tinha visto algo tão semelhante.
Era um anjo. Por que eu assustei com o anjo? Gigantesco. De uma forma, de uma estrutura diferente. Os outros anjos eram fortes, como se fossem homens mais fortes. Mas esse anjo era sobrenatural. Uma postura, uma altura, sabe? E algo que não dá para escrever. Não era uma pessoa franzino. Era grande, gigante. E abria, assim, umas asas, que aí foi um estrondo quando abriu e eu me assustei. Mas ele olhava para todos que estavam aqui agora e disse: diga a eles, Reginaldo, que a partir de agora eles irão ver, dia após dia, a vingança de Deus. Pois de um só golpe eu vou desarticular muita coisa. E aí, quando esse anjo apontava assim, e o Senhor dizia: acompanha aonde o anjo está apontando. Eu vi o exército americano. Ele não estava pronto para ajudar Israel apenas. Ele não estava pronto para ir para um estado dos Estados Unidos por causa de imigrantes. Eles estavam como se estivesse marchando em direção ao Brasil. E eu dizia: Deus, é impossível isso. Assim como eu rasguei a diplomacia, o impossível vai acontecer. E a tua geração, Reginaldo Rolim, irá viver o que nunca viveu. Nem a tua geração, e nem a geração de teus pais, e nem a geração dos teus avós. Em território nacional brasileiro. E diga com fé. Com muita fé. E quem quiser pagar, pague. Porque eu irei fazer. Irei criar uma confusão tão grande dentro do Brasil. Uma insustentabilidade. Uma insustentabilidade dentro do território nacional brasileiro. Para que eu possa dificultar mais, para que eu possa entrar com a solução. E eu vi os homens marchando em direção ao Brasil. E passava lá pela Argentina, Milei. E o senhor dizia: assiste, senta na cadeira, assiste lá, e vamos deixar as televisões divulgar. Nordeste brasileiro. 2, 3. É agora o quarto. O Nordeste brasileiro. Não se espante quem é do Nordeste. Apesar que deve orar. O Nordeste brasileiro está correndo perigo. 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 Aí eu orei pela minha cidade. E Deus mandava dizer: diga a eles que se preparem, porque será muito rápido. Mas eu libertarei o território nacional brasileiro. Vai ter dores como dores de parto. Vai ter dores como dores de parto. Muitas pessoas sentirão dor de partos. Envolvidas ou não envolvidas em todo o processo de libertação.
Vai ter dores como dores de dentes, muitas dores. Mas eu libertarei o território nacional brasileiro tão rápido que aqueles que se opõem à minha vontade no Brasil e nos Estados Unidos irão se arrepender. E aí, eu vi uma coisa grande, eu vi China, eu vi França, todas aonde o território nacional brasileiro estava admirando ou se refugiando, virava as costas para o Brasil. Aí eu dizia, é impossível isso. Aí o senhor disse, eu já lhe disse, como disse no começo, tudo que é impossível vai acontecer a partir de hoje. Tudo que é impossível vai acontecer a partir de hoje. Tudo que é impossível vai acontecer a partir de hoje. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Cabe cada um de vocês fiscalizar e olhar e verem os acontecimentos. Se for para falar coisa simples e normal, eu não venho nem aqui. Eu deixo para quem está começando principiante no reino espiritual. Agora, para falar aquilo que ninguém fala, aí eu venho aqui. Para falar coisinhas simples, os principiantes, que ainda estão bebendo leite, como diz a Bíblia Sagrada. Agora, para falar coisa que ninguém fala, aí eu venho. Porque é o meu Deus que fala. Deus fala, Deus cumpre. Deus fala, Deus cumpre. Vamos só ver o que vai acontecer. Vamos só ver o que vai acontecer. Que Deus abençoe o apóstolo Reginaldo Rolim. Fique à vontade para deixar o seu comentário. Não se esqueça, se você ainda não for inscrito, já se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like e compartilhe com mais pessoas. Muito obrigado e que Deus te abençoe.